Eu sou Elisângela Aparecida Galdino, estou aqui no Parque São Bento, a Igreja do Evangelho Quadrangular, há 32 anos. E aqui eu vivi um novo começo. Eu estou aqui no Parque São Bento, né, como eu falei, há 32 anos. Quando eu cheguei aqui, ainda não havia a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Parque São Bento. A igreja, a gente ia nos cultos na igreja do pastor Zarias, lá na Vila Helena. Então a gente ia para a igreja de Vila Helena, onde tinha cultos, né? E logo o pastor Jefferson começou a fazer culto na casa da irmã Irene. E eu e minha família, nós começamos a participar dos cultos na casa da irmã Irene. Eu tinha 14 anos nessa época, quando eu vim da cidade de Porangaba, né, onde a gente já fazia parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas a gente veio para cá por um mistério da parte de Deus, porque até hoje eu não entendo o mistério da parte de Deus, né? O que é que nós viemos fazer em Sorocaba? Chegamos aqui em Sorocaba, minha mãe sempre foi uma desbravadora, né? Na cidade que a gente morava, a igreja começou dentro da minha casa e hoje é uma igreja. E de repente minha mãe sentiu de vir embora para Sorocaba e a gente não entendia o porquê. E mal a gente sabia que a gente ia começar mais uma vez uma nova igreja, a Igreja do Parque São Bento. Era na sala da irmã Irene que havia os cultos, onde tinha o quê? 10 pessoas, 12 pessoas no máximo. E ali a gente foi muito feliz. Ali tinha sonhos, tinha projetos, né? Mas era tão distante, jamais a gente imaginaria que essa igreja seria como ela é hoje. O pastor Jefferson sonhava assim, e a gente ficava apreensivo, porque o sonho era gigante. Como que a gente ia imaginar que um dia a gente ia estar numa igreja como essa? Mas ali a gente começou a sonhar junto com ele. Não só eu, mas como várias pessoas, né, que naquela época aprenderam a sonhar. Nós começamos a sonhar no Parque São Bento. O Parque São Bento era um bairro violento, muito violento nessa época. E a igreja foi algo brilhante que aconteceu nesse bairro, porque a gente começou a ver jovens, homens, mulheres sendo restaurados através desse ministério. Vi muitas pessoas entrando dentro dessa igreja, muitas. Pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, de todas as raças, entrando dentro dessa igreja. Ficamos um tempo na igreja, na casa da irmã Irene, mas logo, como o pastor Jefferson sempre foi um sonhador, a gente foi para a igreja onde era a igrejinha que a gente fala, né? Que é onde a Ana Honorato emprestou para nós na época, para que a gente começasse a fazer a Igreja do Evangelho Quadrangular, minha querida amiga, né? Que infelizmente partiu esses dias, mas foi uma mulher gigante nesse bairro, desbravadora nesse bairro. E a gente começou ali e logo ali também ficou pequeno. E o pastor Jefferson tinha um terreno e o pastor doou esse terreno para a igreja, para a gente construir a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Parque São Bento. O pastor era um jovem ainda, né, quando ele fez essa doação para a igreja. E eu me recordo de uma data que a gente começou a construir essa igreja. Até eu tenho algumas fotos da construção dessa igreja, que era lá na rua Benedito de Oliveira Lousada, se não me falha a memória, era lá. E a gente construiu, fez até as valas, né, para começar a nova igreja. E naquele dia houve uma inquietude da minha parte, e a minha mãe tinha um terreno. E eu falava assim, Deus, é muito pequeno esse lugar, tinha casas dos lados. E eu imaginava assim, que aquele lugar não daria como crescer a igreja. Se a visão era grande, os terrenos teriam que ser grandes. E eu conversei com o pastor Zarias na época, e a gente foi conversar com a minha mãe. E a minha mãe, a princípio, ela não queria vender, porque era um investimento que ela tinha. Mas quando a minha mãe ficou sabendo que era para a construção de uma igreja, a minha mãe, ela vendeu esse terreno para a igreja. E esse terreno é onde hoje foi feita a primeira igreja, aqui, né? Que é aqui do lado. E eu me recordo que quando a gente começou a construir essa igreja, Deus começou a operar milagres de todos os lados. Eram pessoas que vinham de vários lugares para abençoar. Eu me recordo assim algumas coisas assim, que na época faltava alguma coisa, de repente Deus mandava, era pedra, era areia. Eu vejo essa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, como uma igreja próspera, uma igreja abençoada. E eu defino essa igreja como uma igreja do amor.
eu sempre falo, quando eu falo dessa igreja, eu falo como uma igreja do amor, né? Porque aqui muitas pessoas entraram e foram restauradas, foram transformadas, através do amor que havia entre as pessoas, a comunhão entre os irmãos. Com 14 anos eu fui a primeira líder de jovens dessa igreja, eu era uma adolescente, mas a gente começou o trabalho aqui e eu me recordo muitas coisas boas. A gente fazia as reuniões onde tinha 10 jovens, 9 jovens, às vezes 7 jovens, 6 jovens, às vezes eu sozinha. Uma das coisas que marcou a minha vida na igreja foi uma gincana que a gente fez e que Deus falava assim no meu coração: você vai falar para os jovens sair agora na rua. A gente começou com 12 jovens e a estratégia era que tivesse mais jovens na igreja, porque não tinha jovens e eu também era uma criança, então as estratégias comigo nunca foi normal. E aí Deus falava assim: você vai dividir esse grupo de 12 em 4 grupos. E esse grupo vai sair e vai pegar a maior quantidade de jovens que estiver na rua. Então a gincana começava e eu falava: 1, 2, 3, saiam correndo. Pegue o máximo de jovens que estiver na rua nesse momento. A primeira reunião a gente tinha 50 jovens. A segunda reunião a gente tinha aproximadamente 100 jovens. A última reunião a gente tinha 250 jovens dentro dessa igreja. Hoje eu vejo assim, jovens daquela época que foram pegos na rua, né? Que hoje são pastores dessa igreja, né? Que são obreiros dentro da igreja. Jovens que naquela época foram pegos na rua, que estão na igreja até hoje. Eu era uma pessoa tímida, muito tímida. E o altar me resgatou. O altar me transformou. Deus, através da palavra de Deus, através das coisas que Deus foi ministrando no meu coração, eu falo que eu fui resgatada através do louvor. Louvor para mim o louvor que sempre foi ministrado dentro dessa igreja foi algo sagrado, algo tremendo. Eu vi milagres, eu vi curas, eu vi maravilhas através do louvor, né, ministrado através de pessoas que ministravam, pessoas especiais que fizeram parte desse ministério. Foram muitas pessoas. Dentro desse ministério tem várias músicas, né, várias canções que foram ministradas aqui na igreja, mas uma canção que marcou a minha vida, e ela fala assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele tocar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu voz é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. O que a igreja do Evangelho Quadrangular do Parque São Bento é para mim, são várias coisas que eu poderia dizer, mas a igreja do Evangelho Quadrangular é a igreja do amor. É a igreja onde pessoas entram e saem transformadas pelo poder de Deus, pelo poder sagrado, né? É a igreja do amor. É uma igreja que eu sou apaixonada, né? Eu amo essa igreja, né? Eu amo cada momento que eu vivi dentro dessa igreja. Para mim é uma igreja especial. É a igreja do meu coração. Quem é o pastor Jefferson para mim? O pastor Jefferson, com um ato, né? Eu falo que 2 atos fez eu entender o propósito dessa igreja, o propósito da minha vida. 2 coisas que eu me recordo do pastor. Certa vez, uma membra estava vindo para a igreja e essa membra foi atropelada na frente do supermercado São José. E a gente estava tendo um culto bem especial aqui na igreja, onde tinha várias pessoas, vários convidados. E eu me recordo que o pastor Jefferson, ele chegou aqui na igreja e ele ficou sabendo desse atropelamento. Ele saiu daqui correndo. Essa membra, ela não tinha, praticamente nada, era uma pessoa super simples. E ele saiu correndo e foi até o hospital onde ela estava. Essa pessoa era uma amiga muito especial para mim, Zenaide. E esse gesto do pastor, ele ficou o tempo todo. Ele correu atrás de tudo que ela precisava naquele momento. Ela entrou em óbito, ela faleceu. E o gesto dele de vir aqui à igreja, aqui tinha vários membros,
e saí daqui correndo para atender aquela ovelha que estava ferida, me lembrou o bom pastor da vida pelas ovelhas, né? E uma ovelha é especial. E eu também me recordo quando a minha mãe faleceu. Minha mãe era uma mulher simples, Maria José Ribeiro. Foi uma mulher que ela fazia doces para vender, para ajudar o ministério dessa igreja. Não era uma mulher de posses, não era uma mulher rica, era uma mulher simples. Uma mulher que era apaixonada por essa igreja, por cada coisa que existia aqui, uma dizimista fiel, uma mulher ímpar. E eu me recordo que também a minha mãe faleceu. E naquele dia o pastor ele tinha uma reunião especial em Brasília, né? Ele tinha uma reunião especial com uma equipe que vinha de outro país. E o pastor ele saiu dessa reunião, ele chegou na minha casa, era 3 horas da manhã. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Quem é o pastor Jefferson para mim? Muitas pessoas me fazem essa pergunta: o que faz você estar na igreja há 32 anos? Eu digo fidelidade. Fidelidade não porque ele é uma pessoa perfeita, porque eu também não sou. Fidelidade não porque ele é santo, porque eu também não sou. Mas fidelidade porque eu vi e vejo, né? Eu acho que 32 anos é um tempo suficiente para enxergar muitas coisas. E uma das coisas que eu enxergo na vida do pastor, eu vi, eu presenciei, ele ajudando muitas pessoas nesse bairro, pessoas anônimas, que talvez muita gente não sabe, pessoas que estavam perdendo a casa, e eu vi ele ajudar, pessoas que estavam feridas, eu vi ele ajudar, pessoas que estavam carentes, eu vi ele ajudar, pessoas que estavam doentes, eu vi ele ajudar. Então assim, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Para mim, quem é, né? Se me perguntarem quem é o pastor Jefferson, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Você acabou de assistir um emocionante testemunho de alguém que viveu em nossa igreja um novo começo. A palavra de Deus diz que nós devemos contar aquilo que Deus fez pela nossa vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça você parte também desta grande família, Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.